Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, muito bom dia. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui em nome da Igreja Evangélica Cristo Vive, em nome deste povo, desta grande comunidade que crê na palavra e que tem compromisso com a grande comissão. Jesus ensinou dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar, para falar do grande amor de Jesus, para lhe falar de boas novas de grande alegria. Hoje é dia 1º de maio, o mundo inteiro fala sobre o Dia do Trabalhador e nós estamos aqui como trabalhadores da seara. A Bíblia diz que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, nossas orações em favor do Brasil, nossas orações em favor do trabalhador, daquele que paga o preço pesado para, no final do mês, muitas vezes sequer ver a cor do seu dinheiro. Nós estamos orando e nosso ministério tem feito clamores pelo trabalhador, pelo trabalho, pela fonte de renda, para que portas se abram. Nós vivemos hoje um clima de insegurança nas questões de portas de trabalho, mais de 3,5 milhões de pessoas desempregadas, e hoje não é dia de festejar esta questão, é dia de buscarmos em Deus uma porta, uma solução, algo que tanto o ser humano precisa, que é se sentir útil, realizado e reconhecido pelo seu trabalho. Nós vamos falar deste assunto também, sobre o clamor que vamos levantar hoje no Cristo Vive, nos nossos ministérios de oração, confissão e milagres. Durante o programa, nós vamos deixar o nosso telefone 30 17 90 90. Você pode interagir conosco, temos uma página de internet www.igrejacristovive.com.br que você pode acessar e conhecer um pouco mais do histórico deste ministério apostólico e profético. Eu quero lhe falar hoje sobre palavras. Palavras. O que nós falamos, as palavras que nós falamos, elas são de grande importância. Eu vejo nossas palavras não apenas como som que sai da nossa boca, mas palavras verdadeiramente são sementes. E se eu sei usar as minhas palavras, se eu tenho uma boa confissão, eu acabo por colher uma boa colheita. Mas se o que sai da minha boca é frívolo, é negativo, isto trará também uma colheita, só que uma colheita negativa. A nova aliança, o novo pacto de melhores e superiores promessas, nos mostra a importância do falar. A Bíblia chama a este falar de a nossa confissão, a confissão da palavra. No livro de Coríntios, 2 de Coríntios 4, 13, o Senhor, usando o apóstolo São Paulo, profeticamente ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, o pacto da graça de Deus, o novo pacto de melhores e superiores promessas,
não é um pacto de sacrifícios, não é uma aliança mosaica. Nós, na palavra, e nos inspiramos basicamente nas 14 epístolas de Paulo, que são as cartas escritas para aqueles de origem gentílica, aqueles que não têm sangue de Israel, não têm sangue hebraico, judeu, mas que foram predestinados em amor. Então a Bíblia ensina que enquanto Moisés era pelo sacrifício, pelo suor, pelas obras, neste pacto não existe mais isso. Nós não temos nenhum compromisso com a carne. Diz que este pacto é um pacto de confissão, é um pacto de boca. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então Paulo vem e diz, eu tenho o mesmo espírito de fé, então o que eu creio, eu falo. Então, o que você crê? Se a sua crença está voltada para o negativismo, para o pessimismo, para o questionamento, para a interrogação, é isso que você vai falar. E isto é muito negativo. Então, quando você precisa de ver uma manifestação de Deus na sua vida, quando você quer ver uma bênção manifestada pelo Senhor, você tem que saber que isto depende do uso da palavra bíblica, do uso da nossa confissão. Eu tenho que falar em linha com a palavra. Eu não posso dizer, Senhor, quem sabe o Senhor vai me curar. Eu tenho que ter convicção e dizer, não, aquilo que eu creio eu falo. Eu tenho convicção que pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Então, se você se deixa arrastar por aquilo que o mundo diz, por aquilo que a sociedade diz, por aquilo que as vozes negativas dizem, a sua vida, o seu falar vai ser negativo, pejorativo, frívolo, equivocado, derrotista. Nós não podemos ter palavras de derrota, palavras negativas, palavras más na nossa boca, palavras frívolas, porque palavras são sementes. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo São Paulo fala disto, e eu gosto muito desses detalhes da Bíblia Sagrada, porque elas são riquíssimas. Ele diz assim, pois também, se a trombeta der um som incerto, quem é que se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes uma palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos que ter uma trombeta com um sonido certo. Você tem que ter um sonido certo. Você não pode ter um sonido incerto. E como é que é uma trombeta? O que é a trombeta, apóstolo? A trombeta é a nossa boca. E ela tem que ressoar o que é certo. Não pode ressoar o que é maligno, o que é negativo, o que é derrotista. Não posso. Eu tenho que ter um sonido claro. Ele disse, se você não tiver palavras compreensíveis, como é que você quer que te entendam? Você estará apenas falando ao ar. Então, o que são palavras compreensíveis? Um sonido certo. Por exemplo, a respeito da salvação, eu não posso ter dúvidas quanto à salvação. A salvação é eterna, é para sempre. Jesus disse, as minhas ovelhas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e das minhas mãos ninguém arrebatará. Paulo escrevendo Romanos, ele diz, nada nos pode separar do amor de Deus. Então existem muitos versículos na Bíblia que são o sonido certo quanto à salvação. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, em um espírito com Jesus. Então, este é o sonido. Quando alguém me pergunta, o senhor crê na salvação? Sim, eu creio na salvação conforme a Bíblia ensina. Ela é segura, ela é eterna. Uma vez salvo,
salvo para sempre. Ah, mas depois alguém vem com um versículo do Antigo Testamento. A alma que pecar morrerá. E então as pessoas que não têm um sonido certo, que não sabem o que dizem, dizem, não, mas se eu pecar, eu morro. Eu deixo lhe dizer uma coisa. Se um pecado fosse capaz de anular o sacrifício de Cristo, se eu tivesse a capacidade de, através de um erro meu, anular o sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro, então realmente o sangue do Cordeiro não seria absolutamente nada. Não teria qualquer valor, não teria nenhum poder. Mas a Bíblia diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, quando eu começo a usar a palavra bíblica, está na Bíblia, eu falo, eu estou, conforme Paulo diz, usando palavras compreensíveis, para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo. A minha trombeta dá um som certo, não dá um som incerto. Porque diz que se o som for incerto, quem é que se prepara para a batalha? Ele está comparando aos exércitos do passado, quando os exércitos romanos e os gregos, enfim, as pessoas se confrontavam na guerra, cada exército tinha uma trombeta que tocava. Se é para avançar, 2 toques. Se é para correr, 3 toques. Se é para parar, 1 toque. Se é para recuar. Então, eles tinham um sonido e conforme aquele sonido eles executavam. Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Então, eu não posso deixar que um sonido incerto saia da minha boca, porque fica incompreensível. No nosso ministério todos cremos na predestinação, na eleição, na soberania, no falso livre-arbítrio, na salvação eterna do cristão, no livro da vida. Nós temos convicções e quando falamos o nosso sonido é claro. Não há nada incerto. Nós não ficamos falando ao ar. Nós falamos segundo a Bíblia Sagrada. E mais do que isto, nós somos, disse Paulo quando escreveu aos Romanos 8,17, a Bíblia diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Quer dizer que eu estou absolutamente envolvido quanto à herança de Deus, eu tenho uma herança divina e eu sou corresponsável com Jesus na administração da minha confissão, da minha profissão. Nós temos que ter regras. E as regras estão estabelecidas por Deus para vermos o cumprimento das promessas. Há regras estabelecidas. Veja, por exemplo, como é que o apóstolo São Paulo escreveu aos Hebreus no capítulo 3. Ele diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Ele é fiel. Então nós temos um sumo sacerdote da nossa confissão. Nós estamos unidos a Jesus. Somos co-herdeiros com Ele. Temos parte num pacto, numa aliança de melhores e superiores promessas. E ele diz depois no versículo 6, Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até o fim, a ousadia da exultação da esperança. Então nós guardamos a ousadia da esperança. A nossa confissão é baseada naquilo que a Bíblia diz. Está na Bíblia, eu creio. Porque Jesus é o apóstolo é o enviado, é o apóstolo da nossa confissão. Então, ele opera, ele se manifesta dentro dos parâmetros desta chamada. O Senhor não opera fora disto. Tem que ser a nossa confissão, sonido claro, trombeta com sonido claro, para que seja compreensível. Você sabe esta palavra confissão ou profissão, do grego é a mesma origem, quer dizer o mesmo que Jesus disse. Ele é o responsável por trazer à existência quando confessamos aquilo que está em linha com a palavra. Nós estamos juntos com Jesus na palavra, no seu poder. O que eu falo tem que estar em linha com a palavra. Isto faz manifestar as bênçãos de Deus. Então isto é muito importante eu lhe dizer, porque o sábio Salomão já dizia que nós temos poder de vida e de morte na nossa língua.
Se eu estou diante de um desafio e eu digo assim, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir vencer, você não vai conseguir vencer nem vai passar, porque você já semeou a derrota. Mas se você tem a ousadia da esperança e tem um sonido claro, se as pessoas compreendem o que você está dizendo, então você diz, olha, eu estou diante de um desafio, eu vou vencer. Jesus já venceu por mim, eu vou vencer. Eu tenho uma doença, doença é mentira. A verdade diz que as chagas de Cristo já me sararam. Amado, isto é fantástico, isto é maravilhoso, isto é fascinante. Alguém que acredita na palavra e usa a confissão da palavra. No livro de Mateus, no capítulo de número 4, fala de uma experiência de Jesus com a confissão da palavra, que foi aquele momento da tentação de Cristo no deserto. Todos conhecem isso aqui, tem filmes sobre esse assunto, tem novela falando disso. Ele diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então veja, como é que Jesus respondeu? Usando o quê? A palavra. Está escrito. Ele não se deixou intimidar, ele não se deixou pisar, ele não se deixou humilhar, ele usou a arma da confissão. Ele disse, está escrito. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, você sabe que esta confissão é a grande arma da vida vitoriosa do povo de Deus. E diz a palavra do Senhor, então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja, aí o diabo percebeu que Jesus estava usando a palavra e ele usou também. Veja a ousadia daquele que é o derrotado de usar a palavra contra aquele que era o verbo, aquele que era o Deus vivo. Então eu disse, é verdade, está escrito, mas também está escrito. Ele queria usar um argumento. Aí Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta sempre foi com uma boa confissão. E diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo, a glória desse, e lhe disse, isto tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só eles darás culto, e com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esta passagem é muito importante. O confronto entre as trevas e a luz. Jesus estava ali, a luz de Deus, do outro lado o diabo, diabolos quer dizer confusão, adversário. E de forma titânica, o diabo se aproxima, destemido, insistente, persuasivo, e diz, faça. Jesus disse, não faça o que está escrito. Aí ele diz, mas também está escrito. E ele disse, mas está escrito. Então ele mostrou que a trombeta dele era tão forte, era um sonido tão claro, até que finalmente diz que o diabo o deixou. Ou seja, o diabo não vence quem vive segundo os preceitos da palavra. Quem vive confessando a palavra, não há doença, não há miséria, não há pobreza, não há ataque, não há absolutamente nada que o possa derrotar. Ele está alicerçado sobre a rocha. O vento vem, sopra com ímpeto, a chuva cai, os rios transbordam, mas a Bíblia diz que quem tem a casa sobre a rocha vai prevalecer. Então, meu amado, a partir de hoje, comece a usar a confissão. Está escrito. Você vai ver como Deus te surpreenderá. Muitos momentos da minha vida, eu tenho me deparado com vendavais, com tsunamis, com dificuldades tão grandes,
E mais de 42 anos que eu uso a confissão da palavra, eu tenho visto como é que às vezes no meio de uma tempestade, o mar se acalma, o vento sossega e depois da agitação vem a bonança. Tudo por causa da confissão da palavra. Palavras bíblicas têm retorno. Você sabe por quê? Quando você usa dizendo está na Bíblia, porque quem vela pela palavra para que ela se cumpra é o próprio Deus. Ele diz, não voltará vazia. Então comece hoje, nas suas relações interpessoais, familiares, profissionais, comece a dizer o que a Bíblia diz, comece a confessar o que a palavra ensina a confessar. Você pode chamar a existência coisas que ainda não existem, tratando coisas que não são como se já fossem. Isto é muito agradável ao Senhor. Toda pessoa que tem um sonido claro, inteligível, é uma pessoa vitoriosa, porque é a palavra que faz a obra. Amém? Deus seja louvado. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Oremos mais uma vez, declaramos sobre o Brasil uma bênção, portas de emprego, declaramos oportunidades, declaramos que aquilo que o inimigo fechou se quebre hoje, se rebente hoje, que a tranca, a porta se abra, para que esse país que está desempregado, 3.700.000 pessoas, voltem a ter uma esperança de comer, beber, vestir, educar filhos, enfim, ter a sua cidadania resgatada. Esta é minha oração pelo Dia do Trabalhador. E hoje à noite, 7h30, nós vamos ter um grande clamor na igreja no Dia do Trabalhador. Então, hoje à noite, aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá 320, no bairro Jacarepaguá, esta catedral está próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Bispo André e a Bispa Cristiane vão dirigir com os bispos e bispas da igreja um trabalho de clamor. Então você pode trazer a sua carteira de trabalho, o seu instrumento de trabalho, o seu contrato de trabalho, da sua empresa, enfim, aquilo que é a sua vida profissional, e venha por fé levantar um grande clamor a Deus pela sua vida, pela pátria. Você veja, o nosso estado hoje é um estado que vive de forma negativa, pejorativa. Fomos um estado frutuoso, frutífero. Hoje somos uma vergonha para o Brasil e para o mundo. Então nós precisamos de resgatar valores que, vou lhe dizer, somente com o poder de oração. Somente com o poder da oração. Só o poder dos poderes, que é o poder de Jesus Cristo, pode mudar esse estado de vida que hoje estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, se eu fosse você, eu poria a mão no arado, estaria esta noite na igreja, me uniria aos bispos da igreja, um clamor pelo seu trabalho. Se você está desempregado por uma porta, se você é empresário pela sua empresa, coloque Deus em todas as áreas da sua vida. Você vai ver como realmente a crise passará longe de você. Nós estamos numa crise aqui no Brasil todo há muitos anos. Muitos anos. E aqueles que têm vivido esta confissão que o apóstolo ensina, não sabem o que é, porque Deus não permite o devorador tocar com a crise. Venha estar conosco. Telefone 3017 9090. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de todos os dias ser um instrumento para a vida de tantas pessoas, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, que com seus dízimos e ofertas permitem a igreja estar na mídia para levar Jesus e a esperança de Deus. Em particular, sempre agradeço pelo casal Ambrósio, Rodrigo e Fabiane, proprietários do Turbomil, em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense, que são coluna deste ministério de evangelização. E eu sempre digo, se você mora na Baixada, o seu lugar de compras é no Turbomil. É lá que está a bênção do Senhor. Amém? Muito bem. Vamos nos despedir. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome é a amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão,
o governo da Igreja Cristo Vive, diga, em linha com a palavra, com um sonido claro, a glória de Deus se manifesta. Confesse a palavra. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.